Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos aqui ao nosso programa Livremente, este nosso episódio número 68. São 68 episódios que já fazemos desde janeiro de 2021. Eu sou o Ivandro Soares Monteiro, sou psicólogo e estou aqui convosco para vos falar e trazer sempre assuntos ligados à ciência, a metáforas e com exemplos, para que possamos, de facto, dar aqui um contributo ligado à parte do comportamento humano, da ciência do comportamento da excelência, da psicologia, para que cada um possa depois aproveitar e tirar partido, por forma a se conhecer melhor e conseguimos todos ser mais inteiros, porque quando somos mais inteiros toleramos muito mais as diferenças entre nós. E quando nós conseguimos tolerar as diferenças, vivemos sempre melhor uns com os outros. Digam-me se estão a ver bem ou se estão a ouvir bem. Portanto, deixem-me só ver aqui se isto também está a funcionar ou não. Sim, está. Portanto, o programa de hoje... Ok, obrigado, Márcia. Boa noite, Ariane. Boa noite, Carla. Sérgio, um abraço, Sérgio. Andreia, Paula. E, portanto, o programa de hoje... eu quero agradecer também aos apoios que este nosso projeto tem, do programa, do jornal Bom Dia e da M Saúde. M Saúde, clínica médica, de consultoria de comportamento e palestras e eventos, e o Bom Dia, que é o jornal da diáspora portuguesa, da comunidade portuguesa que anda pelo mundo há 20 anos. O programa de hoje tem o tema sobre sinais de que precisa mudar de emprego. Boa noite, Susana. O tema de hoje é sobre os sinais de que precisa mudar de emprego ou que se calhar precisamos aprender a viver com o que temos. E sobre esta matéria, o programa de hoje tem aqui alguns tópicos. Eu só preciso ver se a bateria do computador está... É que eu estou aqui a fazer um relatório e um processamento de informação que o computador tem que ter aqui isto ligado. E o nosso objetivo é darmos aqui alguma consciência destes sinais que possam estar a surgir no vosso dia-a-dia e que possa realmente potenciar uma sensação de que não estamos bem no nosso trabalho e que de alguma forma precisamos ter mais consciência disso para saber o que fazer com esses sintomas e esses sinais. Assim, e sem mais delongas, nós sabemos que há trabalhos e há decisões que nós temos que tomar que têm a ver com a relação entre o valor e o risco que existe sobre aquilo que fazemos. E, portanto, se eu tenho um trabalho que me preenche, que faz sentido, que me faz sentir valorizado, que me sinto reconhecido e que encaixa nas minhas características, eu provavelmente aí tenho um trabalho que me traz valor. E quando nós temos um trabalho que nos traz valor, o risco de deixarmos esse trabalho é sempre menor. Isto, por outro lado, também quando eu consigo ter esta noção, isto faz com que também nós acabemos por estar mais dedicados àquilo que se chama o engagement. Nós estamos mais dedicados, mais engajados, mais capazes de fazer esforço, de dar ao litro pelo objetivo do que aquilo que estamos a fazer, porque realmente faz sentido. E quando nós temos esta relação entre valor e risco, quando o valor é alto, o risco de abandonarmos a situação ou de querermos mudar, obviamente vai ser muito baixo. Se o valor do que temos não é grande coisa, obviamente a vontade de mudar é maior. E por isso há certos momentos que nós temos que ver se o que estamos a sentir é algo temporário ou se é algo permanente. E isto é logo uma das primeiras dicas que importa ter aqui, é que se a sensação que eu tenho, que estou a sentir, ou seja, este sinal que eu posso estar a sentir, que o meu trabalho não é o trabalho ideal, eu tenho que perceber se isto é uma fase
situacional, se é uma fase temporária, ou se é algo que eu já estou a sentir há bastante tempo. Portanto, se eu estou a acumular um conjunto de sentimentos destes sinais que me estão a dar a sensação de que eu já estou assim há bastante tempo. E quando digo bastante tempo, é mais de 6 meses, mais de um ano, porque há fases temporárias que de facto nós podemos não apreciar tanto ou não gostar tanto daquilo que estamos a fazer. Mas isso pode ter a ver com as circunstâncias do momento, os contextos, com fases das relações interpessoais no trabalho. E se eu conseguir ler essas fases como fases temporárias, porque o padrão provavelmente não é essa fase de maior insatisfação, então eu não vou permitir tomar uma decisão definitiva numa fase temporária, porque aí, por regra, vem sempre um sentimento de arrependimento. E o arrependimento é algo que é tanto mais provável quanto mais impulsiva for a decisão. Portanto, se nós batemos com a porta, se nós nos zangamos com a situação e custamos, ou seja, temos o custo da perda do trabalho ou da mudança de trabalho por causa de uma fase temporária, eventualmente pode correr bem, mas o problema é que quando ainda tem valor e eu saio de cena nesta fase temporária, o que vai acontecer é provavelmente nós sentirmos aqui um arrependimento e um sentimento de perda, de que eu não deveria ter feito, não deveria ter tomado essa decisão. E por isso é que a forma como nós valorizamos e nos sentimos mais preenchidos ou não no trabalho faz com que o trabalho, quando se muda, seja visto como uma transição e não como uma perda. Por isso, transformarmos a mudança da nossa vida, a mudança profissional, numa transição é o nosso objetivo principal e não transformar a mudança numa perda, ou seja, não, para nós não fazermos um luto sobre a situação. Portanto, um dos sinais é este, portanto, é uma das dicas que é importante nós termos aqui, é que se o meu mal-estar ou a minha insatisfação é temporária ou se é mais permanente. Um segundo ponto é se nos custa ir para o trabalho todas as manhãs e se a nossa motivação realmente mudou e o que é que leva a essa mudança. Eu tenho aqui que perceber se são fatores mais pessoais ou se são fatores mais profissionais. Ou seja, há fases da nossa vida, e de certeza que muitos aqui que estão a assistir podem partilhar algumas experiências em que vão ver que a motivação para o trabalho não existe no mesmo nível, se calhar não por questões profissionais, mas por assuntos da nossa vida pessoal. E portanto, se eu tenho fases em que a vida pessoal não está de facto a correr bem, ou porque temos conflitos interpessoais na família, ou porque temos conflitos conjugais, ou porque temos conflitos ou problemas com os amigos, com vizinhos, o que for. Portanto, se nós estamos em fases em que a nossa vida está com conflitos interpessoais, ou estamos em alguma mudança de vida, como por exemplo mudar de casa, mudar de zona geográfica, estarmos a ter algum familiar que sai de casa e, portanto, há uma alteração na dinâmica da família quando um elemento sai de casa. Por exemplo, quando temos alguém que se reforma e fica em casa. Portanto, tudo que são alterações na dinâmica da vida pessoal pode provocar uma alteração na nossa motivação no trabalho. E se eu transformo a minha falta de motivação no trabalho como se fosse ligada à atividade do trabalho, porque não estou a fazer esta ligação à minha vida pessoal, nós fragmentamos a razão pela qual a motivação está pior. E se nós não ligamos estas pontas, se nós não conseguimos ligar a nossa desmotivação profissional com a nossa vida pessoal, portanto, se eu não consigo compreender a relação entre estas duas variáveis, o que vai acontecer é que eu posso estar a achar que estou desmotivado no trabalho, que estou a fazer transições em casa, que tenho um conflito com os amigos ou com um familiar,
ou porque houve esta alteração de vida do pai, da mãe, de um irmão que sai de casa, ou o que for. E o problema é que eu acabo por estar a querer tomar uma decisão no trabalho, de querer mudar de trabalho, por causa da desmotivação que não é causada pelo trabalho, que é causada por esta razão pessoal. E, portanto, há sinais e há sintomas. Os sintomas, como a palavra indica, é algo que é sempre sintomático de sinais ligados a uma realidade, a um contexto que nós estamos a passar. Então eu tenho que conseguir entender se as razões que me levam a essa desmotivação, se são razões pessoais ou se são razões profissionais. Portanto, este é o segundo ponto. A importância de saber diferenciar a nossa motivação entre o trabalho e a vida pessoal e qual é que leva ao quê. Um outro fator aqui é que, terceiro ponto, outro sinal, não é? Um sinal de que realmente nós podemos estar aqui com uma indicação de que podemos estar a precisar mudar de trabalho. É a noção de que quanto menos nós entendemos a nossa vida, ou seja, quanto menos nós pensamos de forma consciente sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, o que acontece é que nós vamos ter mais sintomas físicos. Ou seja, a chamada psicossomatização, ou a forma como é que a ausência de compreensão dos problemas nos leva a manifestações físicas, isto acaba por ser uma forma do nosso corpo comunicar connosco a insatisfação ou problemas que possam existir. E por isso, se eu tenho uma sensação de que o corpo está-me a dizer algo, eu tenho que entender se essa alteração ou esses sintomas físicos estão ligados a que variáveis. Se isso está ligado a variáveis pessoais, se está ligado a variáveis profissionais. E por isso, se eu reparo que ando mais cansado quando estou no trabalho do que no fim de semana, se estou com dores de cabeça sempre no trabalho, se estou mais impaciente e intolerante nos relacionamentos profissionais, se o meu nível de energia não é o mesmo quando me deito à noite para começar o fim de semana do que quando é para começar o dia de trabalho. Então isto são formas de me dizer que há algo que me está a drenar a energia, que me está a trazer um cansaço físico ou que me está, por exemplo, a trazer caspa. O caspa no cabelo é uma das maiores psicossomatizações que existe no mundo e, portanto, a maior parte da caspa, ou seja, o problema dermatológico de caspa, a maior parte das vezes é causado por stress e por algum problema que estejamos a passar na nossa vida. Portanto, tem curvas ao longo do tempo que estão ligadas a contextos e a transições, a conflitos, a lutos, a perdas, a momentos de déficits que leva àquela manifestação somática, aquela manifestação dos sintomas físicos. A mesma coisa, por exemplo, com a dor de cabeça. A maior parte das pessoas não sabe, por exemplo, que a dor de cabeça tem uma relação direta com o número de horas de sono, por exemplo, e com a hidratação. 25% das dores de cabeça têm uma relação que é explicada pela falta de água no corpo. Vejam que a simples hidratação é um fator protetor, tal como o número de horas de sono. Se nós temos um trabalho que está a correr, é a nossa vida profissional, é aquilo que nos permite assumir a responsabilidade e os deveres para cuidarmos da nossa autonomia e da nossa independência, mas depois que temos a vida profissional, temos a vida familiar, temos a vida conjugal, temos a vida parental, temos a vida social e nós acabamos por, à medida que vamos crescendo e que vamos nos tornando adultos e depois vivemos uma vida como adultos, nós começamos a ter uma série de responsabilidades e deveres em que, se calhar, o autocuidado, a preocupação com o autocuidado, que nós tínhamos muitas vezes na adolescência, com a imagem, com o que os outros pensam, com a aparência, com o desporto, com o querer dormir o suficiente, quando começamos a ter uma vida carregada de responsabilidades, de deveres, de pressão, separada, de pressão, se estamos a ter essa pressão em cima de nós, nós acabamos por exemplo, se temos filhos pequenos,
e isto é transversal ao que eu vejo a maior parte dos casos ao longo dos anos, é que chega ali um momento durante a noite, às 10, 11 da noite, em que a família vai dormir e há sempre alguém que fica no sofá. E fica no sofá ou no telemóvel, ou no tablet, ou na televisão, ou perdido nas séries, ou nos filmes, nas Netflix, nas HBOs, nos Prime Videos, nos canais por cabo, o que for. E ficam perdidos nas redes sociais, etc., até às 1, 2, 3 da manhã. E a questão é que, se nós passamos noites consecutivas a dormir pouco, porque nos deitamos às 2, 3 e acordamos às 7, por exemplo, 7, 8, isto faz com que o número de horas que o nosso corpo tem para recuperar a energia e para repor os excessos ou as lesões que eventualmente possam existir do dia anterior, faz com que nós não consigamos dar o devido descanso ao organismo para fazer esse trabalho. E isso vai fazer com que aconteça o quê? No dia seguinte vamos estar mais propensos ao cansaço, vamos estar com mais intolerância, ficamos mais estressados, temos mais alterações de respiração, temos mais frustração fácil, temos mais ou menos apetite, portanto há alterações de apetite, temos provavelmente o risco de termos mais caspa e, portanto, há uma série de consequências simplesmente porque não dormimos o suficiente. E reparem, se fazemos isso uma noite, fazemos 2, fazemos 3 e vamos acumulando um conjunto de maus hábitos de comportamento na nossa vida pessoal, naqueles hábitos que cada um de nós tem, mas que muitas vezes, como ninguém vê, mantemos, e vamos desrespeitando a biologia, porque infelizmente, muita gente separa a saúde mental da parte biológica, do respeito pelo nosso corpo, porque não estão separados, estão ligados. Portanto, há uma razão e há uma ligação clara entre biologia e saúde mental. Não há saúde mental sem uma neurobiologia funcional. Portanto, eu tenho que ter um respeito absoluto pelo templo que é o nosso corpo, porque o nosso corpo é o único corpo que temos do início até ao fim da nossa vida. E, portanto, cuidar dele é fundamental. Por isso, se nos desrespeitamos constantemente nas horas de descanso, na qualidade da alimentação, no número de horas de sono, no repouso, nas atividades de prazer, nos hobbies, e esquecermos desta base biológica, isto vai aumentar a propensão para termos sintomas físicos e aumentarmos a insatisfação no trabalho. Portanto, se estão a sentir sem sintomas físicos, é preciso dar tempo para tentar analisar e compreender isso. E vejam uma experiência engraçada, que é pegarem no cronómetro e oferecerem 2 minutos. Estamos a falar de 120 segundos. Façam essa experiência no final da live. Ofereçam 120 segundos para refletir sintomas físicos e o que é que pode estar a levar a esses sintomas físicos, ou queixas, ou stress, ou que seja. Tentem analisar, oferecer 2 minutos da vossa vida para tentar perceber se eu estou cansado, se não estou cansada, se estou com dor de cabeça, se estou com olheiras, se sinto que o meu nível de energia é diferente do que era no fim de semana. Façam esta análise e vejam a dificuldade que é conseguir ter 120 segundos a fazer este trabalho de autoanálise. Esta consciência, esta capacidade de autoanálise e de aumento da consciência, ao tornar consciente esta narrativa, conseguimos falar connosco, ouvir a conversa connosco, vai fazer com que eu consiga contar melhor a história, ou seja, a narrativa, para eu entender o que sinto. Quando eu consigo entender melhor o que sinto, graças às palavras que eu uso para explicar os sintomas, isto vai me ajudar a fazer uma regulação emocional melhor. Ou seja, as nossas emoções vão passar a ser mais bem geridas quando eu consigo ter esta capacidade de articular o pensamento para gerir melhor as emoções. E, obviamente, isso leva-me a quê? Isso leva-me a conseguir ter melhores comportamentos. Porque
Se eu me deito todos os dias às 3 e eu sei que posso escolher deitar-me mais cedo, eu posso assumir essa responsabilidade de o fazer. E, portanto, isso é um fator protetor. Outra dica ou outro sinal de que se calhar está na hora de mudar de trabalho ou de conseguir viver com o que temos. É, por exemplo, não acreditarmos na empresa como nós antes costumávamos. Geralmente, todas as empresas são maravilhosas quando nós não as conhecemos bem. Portanto, quanto menos conhecemos as pessoas, quanto mais distantes são as pessoas ou as empresas, mais elas são perfeitas. Quanto mais nós conhecemos a realidade, quanto mais nos aproximamos, quanto mais aumentamos a frequência destes relacionamentos profissionais ou das relações sociais, mais vamos encontrar falhas. E, portanto, não há nenhuma empresa que seja perfeita em que nós vamos encontrar a plenitude do funcionamento em que não há problemas. Portanto, vão surgir sempre problemas e desafios. E o que importa é a relação entre o valor e o risco. Aquilo que eu falei no início. Se eu consigo manter um valor, uma sensação de valor naquilo que eu faço, e entre o risco de eu perder o que faço ou querer mudar para algo que eu não conheço em relação ao valor do que eu tenho, se eu ainda tenho mais valor do que a vontade de arriscar, então eu seguro o barco. Se o que eu tenho já está de tal forma baixo e já estou de tal forma no fundo do poço que já não acredito na empresa que estou, então eu tenho que arranjar uma estratégia de conseguir criar alternativas para ver para onde é que eu posso ir. E, portanto, eu tenho que pensar, obviamente, quais são as minhas possibilidades, tendo em conta as minhas características, portanto, numa análise intrapessoal, mas também tenho que ter a capacidade de falar com as pessoas à minha volta, os que de facto podem ajudar, ou que podem dar aqui um espelho da realidade, para ver se eu estou a medir certo a realidade, porque nós precisamos de bons conselheiros e bons mentores na vida para conseguir tomar boas decisões. E se eu noto que o orgulho, a motivação, a energia, a visão que eu tinha da empresa ao longo do tempo foi mudando e eu já não sinto aquela confiança que eu tinha e aquela motivação que eu tinha no início, eu tenho que ver se sou eu que estou a ficar mais exigente, se sou eu que estou a ficar mais desleixado, se é a empresa que está a exigir cada vez mais, se a empresa era mais mediana e ficou mais exigente porque criaram ambições maiores, e se eu encaixo com essas ambições, porque nós temos que perceber que é muito difícil nós estarmos a culpar de forma linear todas as circunstâncias e todos os problemas da nossa vida. E, portanto, eu tenho que conseguir também aumentar a minha zona de poder do que apenas criticar o que está à minha volta. Porque se eu critico tudo o que está à minha volta, mas eu não assumo a minha zona de poder, a minha responsabilidade individual de cuidar daquilo que está ao meu alcance, eu acabo por desnivelar o valor do que é a minha capacidade em relação ao mundo à minha volta. E, portanto, eu não consigo mudar o que os outros pensam, mas a forma como eu reajo ao que os outros pensam já depende de mim. Eu não consigo mudar aquilo que os outros fazem comigo, mas aquilo que eu faço com o que os outros fazem comigo já depende de mim. E, portanto, eu tenho que aumentar esta sensação e esta capacidade de responsabilidade individual para eu conseguir potenciar a minha competência para saber o que fazer com aquilo que está a acontecer. E quando eu consigo pensar e tomar decisões após reflexão sobre as minhas hipóteses em função do que eu tenho que enfrentar, eu aumento a minha capacidade de tomar boas escolhas, de mudar ou não mudar. Como dizia o Shakespeare, né? To be or not to be, not to be. E, portanto, aqui é quase que mudar ou não mudar, eis a questão. Só que para conseguir fazer este exercício, eu não tenho que ter a ânsia ou a vontade absoluta de querer tomar a decisão imediata. Porque decisões imediatas, sem reflexão, por regra, vai dar sempre problemas. Vai dar sempre alterações emocionais, vou-me sentir sempre mais amedrontado, preocupado, vou-me sentir mais arrependido, frustrado. E, portanto,
Eu se quero evitar estas emoções, porque elas são previsíveis que aconteçam, ou seja, eu consigo prever a minha resposta emocional quando eu consigo entender as consequências dos meus atos. E por isso, se eu consigo entender as consequências dos meus atos, eu posso ver o que existe e tentar refletir de uma forma bem articulada e consciente sobre o que é que eu posso fazer com aquilo que está a acontecer. E, portanto, é isso que me dá força para eu depois conseguir executar a decisão de continuar a apostar para tolerar esta fase temporária que me está a levar a sentimentos de estar deslocado, ou se calhar, e depois volto-me a adaptar, mas eu tenho que fazer aquilo que é possível eu fazer naquilo que está ao meu alcance, eu poder influenciar os contextos e as pessoas que podem me ajudar a conseguir ajudar a resolver a questão, para que no limite de todo o esforço que eu já fiz, é que eu tenho que aceitar o que tem que ser. E portanto, o que tem que ser, como se diz, tem muita força. Mas há coisas que têm que ser, que temporariamente podem ser a pior coisa que me aconteceu, mas graças a ter sido a pior coisa que me aconteceu, eu descubro caminhos que nunca antes eu tinha pensado. E mais tarde, quando eu consigo perceber a gratidão das pancadas que a vida deu e da forma como eu fui ao fundo do poço, o quanto eu sofri naqueles momentos em que estivemos lá em baixo, é nessas fases, quando eu consigo interpretar o quanto isso me ajudou a ganhar força mais tarde, faz com que nós acabemos por ficar não só mais robustos e resilientes, como conseguimos ficar mais maduros a dar um sentido e um propósito mais adequado à vida. E isso faz-nos manter a boa disposição. Isso faz-nos olhar para a vida com gratidão com tudo o que ela teve. Os que me ajudaram, os que me puseram em situação difícil, os que me dificultaram o caminho, os que me enganaram, os que me roubaram, os que me magoaram, e foram todos importantes. E portanto, se eu conseguir mais tarde, porque isto é mesmo difícil conseguir chegar a esse grau de maturidade emocional, mas é eu ter que aproveitar o que tenho que enfrentar. E portanto, eu como não controlo aquilo que me acontece, é o que eu faço com o que acontece que faz a diferença. E por isso eu tenho que analisar este sinal. Se a forma como eu acredito na empresa, se eu estou crente na empresa onde estou a fazer o que eu faço, se aquilo é algo que perdeu o sentido, ou seja, já não me vejo a trabalhar nesta situação, e se eu realmente sinto que já me arrasto para lá, ou que não tenho a paixão por aquilo que eu tinha, ou por aquilo que eu fazia, então eu tenho que pensar até que ponto é que o valor é de tal forma e eu não estou a arriscar e me estou a vender por um salário. E se eu me vendo por um salário, que ainda por cima, se for um salário que facilmente no mercado conseguimos ter alternativas, aí sim eu tenho que pensar até que ponto a mudança não seria o melhor para mim. Por isso, se eu posso de facto escolher mudar quando aquilo que eu faço, ou melhor dizendo, quando eu já não tenho a paixão por aquilo que eu faço e aquilo que eu ganho para aguentar o que eu não gosto muito, e aquilo que eu ganho lá consigo encontrar no mercado com relativa facilidade, então provavelmente eu estou na hora de pensar em mudar. E aí se calhar já não quero tolerar a realidade que tenho, porque ao fim e ao cabo as alternativas do mercado são parecidas. E quando as alternativas do mercado são parecidas, nós aí temos sempre mais vontade e devemos arriscar sempre para ir atrás de uma alternativa melhor do que aquela que temos. Porque eu não posso vender a minha vida, não posso vender o tempo da minha vida constantemente por algo que eu não gosto. Então, também não posso largar esse tempo para ganhar esse dinheiro para perder um aspecto ainda mais importante que esse. Porque é sempre melhor fazer o que não gostamos do que perder autonomia e independência. Portanto, a autonomia e a independência é o primeiro pilar, mesmo fazendo o que nós não gostamos. Mas se eu preciso fazer o que eu não gosto para chegar onde eu gosto, eu vou tolerar o que eu não gosto para manter a minha autonomia e independência, para construir o processo para chegar onde eu gosto. E eu tenho que fazer quase sempre mais do que aquilo que é pedido, porque se eu for fazendo mais do que é pedido, o mercado começa a perceber quem eu sou e que eu consigo responder mais do que a média. E se nós respondermos mais do que a média,
e não pensem na resposta ou na recompensa a curto prazo, pensem no ganho a médio e longo prazo. Se eu faço mais do que é pedido, o mercado vai-me procurar com mais facilidade, porque o normal é receber, as empresas terem ou seja, o reforço imediato. Aquilo que pedem é o que recebem. Mas se eu fizer mais do que aquilo que é pedido, eu começo-me a diferenciar. E quem se diferencia e passa para um nível de maior entrega, por regra, o mercado recompensa. O mundo vai recompensar. E se não for naquela empresa, há de haver uma empresa que vai trazer esse retorno, e aí é que nós arriscamos a mudança. Outro fator, outro sinal de que realmente nós também podemos estar, se calhar, numa altura de provavelmente mudarmos de trabalho, porque se calhar é melhor mudar do que manter, é quando estamos constantemente, por exemplo, a olhar para o relógio. Parece que o tempo nunca mais acaba, parece que nunca mais passa o dia, parece que os dias nunca mais é sexta-feira. E quando eu me arrasto constantemente durante a semana, e depois a sexta-feira e o sábado é que parece bom, e depois chega ao domingo e há quase que uma depressão no domingo, porque segunda-feira temos trabalho, se for preciso façam um registro em papel, façam um quadro de Excel, coloquem as datas, coloquem numa escala de 1 a 10 o grau de satisfação ou insatisfação e vão medindo ao longo de quanto tempo é que isto acontece. E se percebem aqui uma média cujo reflexo dessa média é sempre baixo, então é porque o valor é baixo e eu tenho que arriscar mais. Então se calhar aí estou na altura ou de provocar uma mudança, falando com quem tem poder de me ajudar dentro da empresa para eu mudar, ou se eu não tenho alternativas, vou procurar no mercado uma alternativa. Outro fator importante é quando, por exemplo, nós sentimos que ficamos um pouco invisíveis ou na prateleira. Ou seja, se eu sinto que, porque as empresas começam pequeninas, mas se forem boas vão crescendo, se forem boas e crescerem, depois há sempre o risco de serem compradas. Ao serem compradas entram em grandes grupos, ao entrar em grandes grupos depois aparecem tubarões, e ao aparecerem tubarões depois vêm baleias e por aí fora. E no meio desta trituração empresarial que vai aparecendo, não é? Vai haver sempre mortos, feridos e heróis. E nós temos que entender qual o nosso perfil para perceber onde é que nós encaixamos. E se eu conseguir entender que o meu perfil encaixa na Liga dos Campeões, então eu quero jogar na Liga dos Campeões, no mercado internacional, nas multinacionais. Mas se o meu perfil encaixa no mundo nacional, ou se calhar num mundo mais local ou regional, eu tenho que perceber onde é que eu encaixo, porque estão todos certos. O mundo precisa dos que gostam de estar na frente de loja, os que gostam de estar no armazém, os que gostam de estar na Liga dos Campeões, no campeonato internacional, nos que gostam de estar na cidade, nos que gostam de estar na aldeia. Nós encaixamos, há espaço para todos. O problema é quando eu estou a querer o que o outro quer sem saber se é aquilo que encaixa comigo. E quando nós imitamos alguém, principalmente quando nós não nos conhecemos, a cópia é sempre pior que o original. E, portanto, se eu quero imitar alguém só porque me parece bom, parece-me extraordinário, ou quero aquele nível de vida, nunca se esqueçam que quem é muito diferenciado, quem tem um nível de vida muito diferenciado, paga uma conta muito grande de consequências emocionais para tolerar viver essa realidade. Não é por acaso que nós vemos um caminho de muita falha e de muito sofrimento, muitas vezes para se conseguir diferenciar da média. E, portanto, nós temos sofrimento quando estamos abaixo da média, porque realmente o mundo é muito difícil para sairmos quando estamos abaixo do padrão, mas também é muito difícil manter quando se está acima do padrão. E é por isso que há uma tendência para a média. Quando o mundo está abaixo, o mundo tende a dificultar o caminho para normalizar, e é por isso que depois também socialmente há emoções como a pena para ajudar a puxar a pessoa para cima. Mas também quando há algo que se diferencia da média, vêm comportamentos de agressividade ou de inveja para normalizar novamente para a média. E portanto, se eu não gosto do mundo agressivo, violento, invejoso, etc., quando eu estou neste território mais diferenciado, então eu tenho que baixar o grau da exigência que eu tenho.
Eu costumo dizer que não há exigência, desculpem, não há competência sem exigência. E, portanto, nós para conseguirmos de facto ser competentes em alguma coisa, temos que ser exigentes. E se eu não consigo manter esse grau de exigência elevada, eu tenho que normalizar. Mas se eu mantenho, o mundo vai estar sempre a criticar, o mundo vai estar sempre a invejar. E por isso, se eu reclamo do mundo, ou se eu estou abaixo do mundo e estou sempre a pôr o foco no reconhecimento de que os outros não me valorizam, que os outros não me ajudam, que os outros isto, que os outros aquilo, que os outros... Reparem que eu estou a diminuir-me constantemente e estou a criar ressentimento, ódio, raiva, frustração, tristeza, melancolia, ansiedade, stress disfuncional. Os meus sonhos ficam mais mirrados porque eu vou diminuir as minhas ambições e por aí fora. E, portanto, vamos ter esta capacidade de articular melhor a nossa força interior, as nossas capacidades, o meu território de poder, porque todos nós temos sempre capacidade de ação sobre o mundo, porque há um território em que nós temos um poder absoluto para isso, quanto mais não seja começando logo por aqueles aspectos biológicos que eu falei há pouco, respeitar as horas de sono, melhorar a alimentação, beber água, fazer atividade física. Portanto, estes pilares vão logo predispor para ter mais força e capacidade de combate quando eu estiver no campo de batalha. E, portanto, estes sinais e estas dicas que nós vemos e que sentimos durante o nosso trabalho, eu tenho que perceber se isto está mais perto do valor ou se está mais perto do risco. Se está mais perto do risco e do risco, eu tenho que perceber se isso é mais permanente ou é temporário. Se é temporário, eu suporto e aguento. Se é mais permanente, então eu vou arriscar mais, porque então eu não quero tolerar uma coisa que eu sei que posso entregar mais valor noutra empresa. E por isso, se o grupo é mau, se a empresa não me valoriza, se eu sinto que isto é recorrente, se eu ando sempre cansado, se eu estou desmotivado, se eu não sinto paixão, se eu perdi a paixão no trabalho, se eu não tenho uma turma ou um grupo de colegas que me deixe pelo menos trabalhar em condições e é tóxico, é invasivo, abusa permanentemente, se eu tenho maus líderes, se eu tenho stress permanente, se tudo que eu faço nunca chega, se eu nunca tenho nenhum tipo de compensação pelo que eu faço a mais, se não há nenhum tipo de reforço emocional, eu tenho que perguntar até que ponto é que vale a pena eu continuar ali. E depois temos que olhar para as evidências. Aquilo que nós ganhamos em relação àquilo que nós precisamos, eu estou a viver acima ou abaixo das minhas capacidades. Se eu vivo acima daquilo que ganhamos, ou seja, se eu vivo acima daquilo que ganho, eu vou ter que me sujeitar a muito mais abuso para aguentar as coisas. Se eu consigo gerir melhor o meu dinheiro, e isso é uma das coisas que se calhar vamos ter aqui uma live um dia sobre educação financeira, porque um grande problema da maior parte das pessoas e a maior parte dos conflitos que os casais têm e que as famílias têm é por não saberem gerir dinheiro. E a parte curiosa é que todos acham que sabem gerir dinheiro. A maior parte das pessoas não sabe gerir dinheiro. E porque não sabe gerir dinheiro, porque querem viver acima das possibilidades que têm ou querem comprar aquilo que não podem, porque depois dividem caprichos em prestações e não apenas as necessidades essenciais em prestações, isto vai fazer com que, quanto mais dívida, mais eu tenho que aguentar o que não gosto. Quanto mais eu consigo gerir financeiramente a vida e o dinheiro da casa, da família, daquilo que nós construímos. Então, mais eu vou conseguir ter boas reflexões para pensar a médio e longo prazo. Portanto, isto é importantíssimo, nós termos esta capacidade de medir a relação entre valor, risco e olharmos para estes sinais que podemos ter dentro do nosso local de trabalho e perceber até que ponto é que este trabalho é de facto um trabalho que nos preenche, que nos traz uma satisfação emocional, mesmo com as variações que todos nós temos em que não nos apetece se calhar fazer o que fazemos, mas depois isso volta, porque é um terreno emocional. Outra coisa é quando nós nos arrastamos constantemente no que nós não gostamos e achamos que não há alternativas.
Porque se nós criamos esta rigidez e achamos que não há alternativas, nós estamos a diminuir. Porque quando eu penso que o mercado não tem hipótese, eu não estou a procurar. Porque se nós formos de facto procurar, vocês vão encontrar várias oportunidades de trabalho. Eu vejo tanto pessoas à procura de trabalho como vejo empresários. E são muitos. Eu vejo muita gente. Eu atendo 10, 12 pessoas por dia em consultas com todos os seus dramas, problemas, conflitos, etc. E aprendo muito a ver as dificuldades que cada um tem. E eu vejo do lado das pessoas que estão à procura de emprego, uns que de uma semana para a outra quase que escolhem os empregos que querem, porque vão bater às portas, têm lata, vão atrás das oportunidades, porque o máximo que acontece é ouvirem não. E vejo empresários a dizerem que não têm pessoas para trabalhar, que querem pessoas para trabalhar. Vejo isso em restaurantes, na área da restauração, vejo isso nos cafés, vejo isso nos bares, vejo isso nos peixes, nas docas de peixe, vejo isso nos pescadores, vejo isso nas fábricas de carpintaria, de móveis, vejo isso nas pedreiras, vejo isso em tantas nas empresas tecnológicas. Há tanta empresa a precisar de gente para trabalhar, e depois vemos aqui um desencontro entre os que querem trabalhar, os que precisam de trabalho, e depois quase que não se saberem mover ou movimentar dentro dos contextos certos ou com as pessoas. E se nós temos uma rede à nossa volta, das pessoas que nós conhecemos, mas depois há entidades à nossa volta que nos podem ajudar a obter essa informação, juntas de freguesia, associações empresariais, associações nacionais de jovens, temos também câmaras de comércio, temos associações internacionais, temos clubes, portanto, há várias formas de nós conseguirmos alargar a rede. E, acima de tudo, é na vida real, é no contacto com as pessoas na vida real que nós conseguimos mostrar quem somos. As tecnologias são ótimas, mas não é a mandar currículos com uma manta ou com os chinelos de dedo em casa que nós vamos conseguir as melhores oportunidades. Isso é o que milhares de milhões de pessoas fazem. E, portanto, é muitas vezes a ir gastar sola de sapato, a ir ao encontro das coisas. Portanto, sinais de que se calhar o nosso trabalho não está a ser aquilo que nos satisfaz, ou então são sinais que se calhar temos que mudar de emprego, são estes que partilhei hoje convosco, ou se calhar aprendam a aguentar o que têm, não é? Se calhar mexendo um pouco nesta articulação do que partilhei convosco. Espero que tenha sido útil. Passem à ação usando estas estratégias que falamos. Se tiverem algumas dúvidas ou questões, coloquem nos comentários. Partilhem esta live com quem acha que pode ser útil para estarem também informados, porque informação é poder. E esta live vai ficar disponível aqui no YouTube, também no Instagram e no Facebook. Da minha parte foi um gosto ter feito esta live hoje convosco. Um abraço estoico e se ainda não me seguem, convido-vos a seguir-me porque juntos vamos mais longe. Até para a semana.